Douglas Quayle é um cara qualquer. Ele trabalha como escrituário, mora num condado comum. A esposa, Kirsten, geralmente está mal-humorada, com uma tolerância muito baixa para o marido, e especialmente em relação ao sonho impossível dele, viajar para Marte. Um cara comum que nem ele nunca ia ter esse privilégio. Ir até Marte, pisar no solo do planeta vermelho, conhecer os vales, crateras, ver as formas de vida. Só agentes do governo e oficiais superiores conheciam essa sensação. O incômodo dessa ambição impossível persistindo até mesmo nos sonhos dele, só restou uma opção clínica. Ele acorda, se arruma como se fosse sair para trabalhar, só mais um dia comum, mas dessa vez ele vai até a Recordar S.A., uma clínica que funciona da seguinte forma: você paga, eles tornam os seus sonhos realidades, mesmo que só na sua mente, e você sai feliz. No caso dele, o procedimento seria muito simples. Eles vão implantar memórias de uma viagem de 2 semanas a Marte. Memórias essas que, por serem falsas, vão ser completamente vívidas, nos mínimos detalhes, diferente das memórias reais humanas, que são falhas. E, para aumentar a credibilidade dessa história, eles vão fornecer alguns souvenirs falsos. Documentos que comprovam a ida e volta, fotos em pontos turísticos, itens que incidam que o Douglas é um agente secreto da Interplan, alguém importante o suficiente para ir até lá. Aqui entra essa questão sobre a nossa mente e a percepção sobre o que é real. O Douglas está bem relutante e, de um ponto de vista objetivo, ele até que tem razão. Afinal, ele nunca vai ter ido realmente até Marte. Tudo isso vai ser uma grande ilusão e ele nem tem certeza de que o procedimento vai ser tão infalível assim. Como é que eles garantem que ele não vai se lembrar de tudo isso? Mas, de maneira subjetiva, se o procedimento for um sucesso, vai fazer diferença alguma ele não ter ido de verdade? Ele vai viver o resto da vida tendo aquelas memórias, sensações. Pra ele, tudo aquilo vai ser real. It's better than nice. It feels authentic. And if you have authentic memories, you'll have real human responses. Wouldn't you agree? E lembrando aqui do Cypher em Matrix, talvez uma mentira agradável que pareça real seja melhor do que uma realidade infeliz. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Apesar de todas essas dúvidas, o responsável da clínica, McLean, convence ele de que o procedimento é seguro e confiável. Ele paga e é logo levado para iniciar o processo. E é aí que as coisas tomam um rumo inesperado. Com Douglas dopado e suscetível a contar a verdade, sob total efeito da narquidrina, e ainda sem realizar o processo de implante de memórias, um dos técnicos pergunta: Quanto tempo ficou em Marte? 1 mês. E seu propósito lá? Agente da Interplan. Aqui a gente descobre que o Douglas já foi até Marte, e que ele é de fato um agente da Interplan. Mesmo com as verdadeiras memórias bloqueadas, o desejo permaneceu, algo que compelia ele a ir até Marte. Aqui a gente tem um espião com um disfarce tão perfeito que nem ele mesmo conhecia, pronto para implantar memórias falsas que emulem algo que realmente aconteceu. Os médicos se assustam, decidem que o ideal é cancelar logo todo o procedimento e, sem implantar nenhuma memória nele, eles devolvem parte do dinheiro pago e mandam o Douglas para casa. No caminho, ele revive essas memórias vagas da viagem, como a de trazer de lembrança uma caixa com vermes do planeta, e revive também as memórias de ir até a clínica buscar o procedimento que não foi cumprido. Ele chega em casa furioso por ter pago por um serviço que não foi completado e decide enviar um texto de reclamação para o Better Business Bureau. E enquanto ele procura o papel para escrever a carta, ele encontra aquela caixa com os vermes mortos que ele trouxe de Marte. Nesse momento a confusão domina ele. 2 linhas de memória contraditórias são verdadeiras. Ele foi para Marte e trouxe a caixa, mas ao mesmo tempo ele nunca foi para Marte e ele nunca completou o procedimento de implantação de memórias. Esse momento de surto dele é interrompido. A gente descobre que a Interplan tinha implantado um transmissor telepático na mente dele, e quando o policial que estava monitorando aquela frequência é enviado para eliminar o Douglas, o passado fica claro. Ele era um assassino de elite que foi enviado até Marte para realizar uma missão ilegal. Por isso essas memórias colocam a organização em risco e fazem com que ele se torne um alvo.
Ele desarma o policial e foge do Condapto, mas é um esforço meio vazio. Eles têm meios para localizar ele, eles conseguem ouvir cada um dos seus pensamentos. Cedo ou tarde ele vai ser capturado e morto. Da primeira vez, a Interplan apagou as memórias dele, deu uma vida comum e isso não foi o suficiente. Ele ficou insatisfeito, ele estava inquieto e foi essa inquietação que fez ele buscar o procedimento que trouxe as memórias de volta. O Douglas decide se entregar e, por algum grau de respeito a um ex-agente, a organização decide que vai tentar mais uma vez. O plano agora é o seguinte: psiquiatras vão analisar ele, tentar descobrir qual é o sonho mais grandioso dele, e agora com memórias novas em que esse sonho já foi realizado, ele vai seguir a vida. E caso isso não seja o suficiente, agora sim ele vai ser morto. E apesar de qualquer coisa que se possa imaginar, esse sonho, essa fantasia grandiosa dele é muito boba e irreal. Teve origem na infância. A fantasia dele é a de que aos 9 anos de idade, enquanto ele estava caminhando por uma estrada, ele viu uma nave espacial desconhecida aterrissar e dentro dela descobriu uma espécie de seres semelhantes a camundongos, prontos para darem um sinal e junto de dezenas de milhares de outras naves invadirem a Terra. Ele consegue entender que eles querem invadir a Terra, mas ele demonstra gentileza e compaixão. E justamente em gratidão a esse gesto que os alienígenas não tinham conhecido em nenhum outro organismo senciente, eles fazem um pacto de não invadir a Terra enquanto o Douglas viver. Com isso, tudo está pronto para ser resolvido. As memórias de Marte são apagadas mais uma vez, e agora, com essa fantasia de infância sendo reimplantada como se fosse real, ele vai seguir a vida como se fosse o ser humano mais importante do mundo. Aquele que salvou o planeta de uma invasão alienígena. Ele é levado por um oficial de volta para recordar SA, para fazer o novo procedimento. É dopado mais uma vez com a narquidrina. Os técnicos começam a interrogar ele para descobrir quando exatamente inserir essa memória falsa, e é aí que... Eles me disseram para não contar. Esse foi o acordo. Eu nem sequer devia lembrar. Mas como eu poderia me esquecer de um acontecimento como aquele? Eles até me deram um rolo de papel de agradecimento. Eu escondi no meu Condapto. Eu mostro para vocês. Se você nunca leu essa história e não conhece o Philip K. Dick, talvez você tenha notado alguma semelhança com Total Recall. E é justamente porque essa foi a história que serviu de base para a adaptação do filme. Eu conheci essa história porque eu comprei recentemente o livro Realidades Adaptadas, um compilado que traz vários contos desse autor que foram adaptados em filmes depois. E o primeiro é justamente esse, que eu já gostei bastante. Lembramos para você A Preço de Atacado, é um conto curtinho do Philip K. Dick, lançado em 1966. É uma história bem legal que aborda, por meio desse conceito de memórias implantadas, a nossa percepção da realidade e cria essa trama em que farsa e verdade vão se entrelaçando e se confundindo na mente do protagonista e vão se revelando para nós como uma boneca russa.